Posso começar? Pode sim, já está gravando. Bom, vamos respirando fundo, relaxando o nosso corpo, nos conectando uns aos outros, nos conectando aos nossos mentores individuais, ao mentor do Gold Coast Spirit Center, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui essa noite, para mais uma noite de amor, de aprendizado, de caridade, nos conectando ao nosso Mestre Maior, nosso querido Mestre Jesus, pedindo perdão pelas oportunidades que ainda desperdiçamos de praticar todos os ensinamentos que Ele nos passou, pedindo a proteção para todos nós aqui, encarnados e desencarnados nessa noite, que nos abençoe, nos proteja, e especialmente a Mari, nossa expositora de hoje. E aproveitando essa conexão de amor, vou humildemente pedir à espiritualidade que nos dê o passe essa noite, que acontece de forma individual para cada um de nós, porém coletivamente ao mesmo tempo. Pensamento em Jesus. Graças a Deus, lembrando que Jesus mora dentro dos nossos corações e que é sempre o melhor para cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Boa noite, Boa Mari. noite, Mari. Boa noite. Boa noite, Mari, querida. Boa noite. Boa noite, Mai. Boa noite, Ana, Bárbara, Amanda, Lia. Gente, hoje, boa noite, meus amigos queridos. O tema hoje escolhido é o item 21 do capítulo 5 do Evangelho sobre o Espiritismo, que é a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E aí eu pensei, eu li o capítulo, refleti, e aí eu acabei decidindo hoje à noite que a preleção ela vai ser baseada em um livro chamado Resgate e Amor. Tá? Ele está até disponível online, PDF, curtinho. E ele é por Chico Xavier e é uma história verídica. E o grande objetivo que eu vou contar essa história é para a gente, mais uma vez, observar e tentar, quando possível, né, absorver as mensagens que vêm do alto como ferramenta de melhor entendimento dessa nossa vida, dessa nossa encarnação. Então, no meio da história, eu vou dar umas paradas para tentar trazer vocês como um observador da sua própria vida e apreciar também os mistérios da vida e da sobrevivência da alma. Tá? Esse livro eu li quando eu tinha uns 14 anos, eu já reli várias vezes e ele me ajudou muito, não só como lidar com a mensagem do meu pai e da minha mãe, muitos anos atrás, mas também como eu vivo o meu dia a dia, tá? Então, vamos lá? Ele é assim, ó. Então, quando meu pai tinha uns 40 anos, ele tinha um amigo chamado Hélio. Nessa época, os dois abriram uma empresa. Nessa época eu tinha 5 anos, o meu irmão 7 e o meu irmão menor era um bebê de 6 meses. O senhor Hélio e a dona Sayoko, que é a esposa do senhor Hélio, eles também tinham 3 filhos. Uma menina de 7,
um menino também de 5 anos e um bebê de poucos meses. E as nossas vidas se mesclavam porque a gente passava muito tempo juntos. E um dos hobbies dos meus pais, de toda a família da parte da minha mãe, era a pescaria no mar aberto. E o seu Hélio e essa dona Sayoko naturalmente se juntaram à família porque a gente viajava sempre junto às pescarias após pescaria. Em janeiro de 2080, para quem conhece São Paulo, o estado de São Paulo, no caminho de volta de Bertioga, que é uma área praiana, a São Paulo, aconteceu um acidente. E na fila da balsa, que estava muito longa, o filho do seu Hélio, que na época tinha 5 anos, e a gente carinhosamente chamava ele de Te Amo, então era Tiaminho, era o apelido dele. Ele saiu do carro, sem o pai ver, e decidiu empurrar o carro atrás. Conclusão. O Tiaminho, naquela manhã, foi atropelado pelo próprio carro do pai. Nessa hora, eu estava dentro, com 5 anos também, dentro do meu carro. E eu lembro de uma correria na fila da balsa, onde levaram o Tiaminho para um hospital, que é no Guarujá, que desencarnou no caminho. Pronto, gente. Essa é a história que todos viram, sentiram e viveram. Até que o dia que o seu Hélio e a dona Sayoko, desconsolados, com a ajuda de vários amigos, procuraram o Chico Xavier. E aí que começa a parte maravilhosa que chamamos de vida e a sobrevivência da alma. Eu quero também fazer um parênteses que a nenhum momento, por mais que vai ser uma mensagem de esperança, não quero tirar a dor e a saudade de ninguém, porque a gente não sabe a história de vocês, eu não sei a história de vocês. Isso não tira a dor de perda de uma criança, mas eu escolhi essa história porque eu já conheço o final dela e todo o processo, e para a gente ver qual é a beleza dessa vida. Existe uma beleza mesmo na tristeza. Então, gente, o Tiaminho, ele era um moleque danado e cheio de vida. Alguns dias antes de partir, de acordo com os pais, ele se apresentava diferente. Ele estava mais quieto, mais triste, e ele comia pouco. E perguntava ao pai e à mãe, pela primeira vez, o que era morrer. E também, durante a fila da balsa, daquela manhã, aquele janeiro de 1980, uma hora, um menino desceu do carro, ele colheu 3 flores silvestres e deu uma para a mãe e um para cada das 2 irmãs. Isso foi em janeiro de 1980. E 2 meses após o acidente, através do Chico Xavier, eles recebem o primeiro consolo de Bezerra de Menezes. E eu quero ler rapidinho aqui para vocês, porque ele realmente é um texto que é muito simples, porém existe essa ferramenta e essa dádiva das informações do plano maior. E ele fala assim: filhos, Jesus nos abençoe. E aí eu vou parando aos poucos para a gente chamar a atenção, para a gente também tentar absorver essa história e ver o que a gente pode estar aplicando na nossa vida. Ela fala assim, mediante as requisições afetivas do nosso irmão Hélio, desejamos informá-lo que o pequeno Tiaminho, em verdade, o visita, extensivamente a mãe e as queridas irmãs. Basta às vezes em companhia de representantes do missionário Siné, benfeitor e instrutor da família budista, a cuja proteção a criança foi entregue em seu reajuste de forças espirituais. A gente já viu isso, reajustes de forças espirituais. E a família praticava a filosofia budista. Ele fala assim: entretanto, o filhinho de nossos amigos ainda é uma flor humana, conquanto a maturidade potencial que traz consigo e que está desabrochando gradativamente. Lembra que a gente fala que quando a gente passa, desencarna, a gente começa a retomar a nossa consciência. E ele fala assim: os amigos budistas do nosso irmão Hélio lhe solicitam paciência. E, ao mesmo tempo, rogam esquecer quanto possível a um coração paterno.
os pormenores do acidente havidos na desencarnação do filho querido, porque essas recordações muito ativas e revividas lhe retardam o processo de desvinculação do assunto. Já que a criança, compreensivelmente, diante da angústia paterna, experimenta o natural anseio de confortá-lo e de livrá-lo de quaisquer ideias negativas, considerando que o jovenzinho partiu na época que foi determinado. Sentindo-se no reconforto de haver-lhe prestado os informes necessários, Bezerra de Menezes. Esse foi a primeira carta. 2 meses depois, eles tiveram seu segundo consolo. E ele fala assim, eu vou dar uma resumida, mas ele fala assim, respondendo ao apelo ardente e sincero de nossos irmãos Sayoko e Daikuara, presentes às nossas preces. Gente, quando a gente fala quanto que a prece é importante, o quanto a gente está sempre acompanhado por nossos amigos espirituais. Informamos que o filhinho de ambos, Chaminho, está sob a proteção do reverendo Siné, grande missionário do bem na revelação budista. Por agora, não dispõe de meios para se comunicar. Entretanto, pede aos pais queridos não se lembrarem dele como se o filho querido tivesse partido da terra fora do tempo justo. E solicita ainda para que não conservem o papel de vítima, de vez que o pequeno Chaminho trazia tempo ligeiro e certo para retornar ao mais além. Filho, que Deus nos ampare e nos abençoe, Bezerra de Menezes. Isso foi 6 meses depois da primeira carta. Gente, finalmente, na noite de 4 de março de 81, pouco mais de 1 ano de desencarnação do Chaminho, o Chaminho escreve, ele recebe a oportunidade de escrever o que reacendeu nos pais e nas 2 irmãs a esperança e a alegria de viver, tá? Certos que ficaram de que o filho não havia sofrido a agressão de um automóvel, mas que ressurgia do plano espiritual para trazer a palavra de esperança a seu pai e a sua mãe. É a coisa mais linda, gente. Olha só. Ele fala, querido papai Eli, querido mamãe Sayoko, estou escrevido com auxílio do avô Daikuara, o avô que já tinha falecido. Estou contente porque estamos todos com outras ideias. Para quem fez parte ontem do estudo mediúnico, vocês lembram quando o Silvio falou, imagina quantas ideias, o quanto a gente não sabe, o quanto ainda a gente tem para aprender. Então, eu adoro quando ele fala, todos com outras ideias. E ele fala, pai, venho pedir a sua paz. Nada aconteceu de mal. Eu queria ajudar um pouco na ilusão de que lá dispunha de força para movimentar o carro. Escorreguei e não vi mais nada porque eu dormi. Depois soube que o senhor e minha mãe estavam tristes. Aí ele fala, um amigo de coração generoso me conduziu a um lindo parque de repouso. No primeiro dia, eu estava tão consciente de que estávamos todos juntos que julguei estar em Bertioga ou em um outro lugar parecido, a fim de esperá-lo. Nesse dia, eu sei porque a gente conhece a família, que no dia que ele faleceu, que ele fez a passagem, uma senhora, amiga do casal, budista também, falou para ele que o filho dele estava consciente e que ele tinha sido levado pelos parentes num parque onde tinham flores de cores muito nítidas e que essas cores chamaram muita atenção do Chaminho. E depois de 1 ano, o Chico Xavier escreve que ele realmente foi levado ao parque. Aí ele fala, encontrei muitos amigos que me ensinaram a chamá-los por parentes. Por eles fui levado à nossa casa. Papai, estou muito agradecido. Sei que tudo que o senhor e a mamãe conversam comigo, especialmente quando estão diante do oratório com meu retrato. Se vocês não sabem, no budismo eles têm o oratório,
que conforme a pessoa vai desencarnando, eles colocam as fotos e fazem oferendas de comida, incenso e velas e orações. Aí dá a importância de tanto quanto possível os pais manterem um clima de paz e de resignação para que a sua dor e o seu desespero não se reflitam nos filhos queridos. Mas isso a gente pode levar para qualquer pessoa que já desencarnou e a gente tem uma saudade imensa. Saudade é uma coisa muito natural. Agora, esse desespero, essa aflição, é isso que no final, compreensivelmente, afeta e ele sofre por nós. E daí a importância da proteção do carinho dos genitores. Então ele fala assim, ó, papai, não creia que poderíamos ter evitado esse acidente, tá? Ele diz que somos companheiros, o meu avô diz que somos companheiros da vida e que muitas vezes o companheiro vem ficar no mundo apenas durante o tempo necessário para fazer um ponto de ligação. E olha o que ele fala, que lindo, para fazer um ponto de ligação entre duas certezas. A certeza do amor e a certeza da vida que nunca desaparece. A certeza do amor e a certeza que a vida nunca desaparece. Podem acreditar que sinto muitas saudades, mas estou muito protegido e reconfortado. Ele fala assim, estou alegre porque o Senhor, papai e mamãe, estão me vendo em outras crianças, porque nessa época também o seu Hélio e a dona Seiko começou a ajudar muitas crianças. Eu sei que os meninos sem abrigos e sem amor de alguém são também meus irmãos. Deus é o nosso Pai e nos socorre a todos. Não sei e nem posso escrever mais, mas estou muito feliz, porque depois de um ano consegui aprender a ser auxiliado a lhes escrever. Aí, gente, mais ou menos uns 3 meses depois que o Tchaminho fez a passagem, a dona saiu que estava sozinha, a mãe dele estava sozinha na frente do oratório, todo dia, na mesma hora, fazendo as orações. As filhas não estavam em casa, o marido estava, o seu Hélio estava trabalhando, e as pessoas que trabalhavam lá já tinham se retirado. E ela estava com o coração dela tão angustiado naquela noite que na religião budista eles eles rezam muito para os antepassados, para ajudá-los. E ela rezava para ele. Ela falava assim em voz alta, se é verdade que os senhores vêm nos socorrer, então, por favor, cuidem muito, com muito carinho, do meu Tchaminho. Não deixem que ele chore perdido por mim, converse muito com ele, por favor. E ela repetiu essas frases durante muitas e muitas vezes, e no oratório budista, cada lado tem uma vela. E uma das velas começaram com uma chama muito alta, de 15 a 20 centímetros, e aquilo começou a chamar a atenção da dona Sayoko. E ela falou que cada vez que ela rezava e falava a mesma coisa, aquela chama subia. E quando ela aquietava, a chama descia. Ela fala que parecia automaticamente ligada no pensamento dela e no que ela falava, pois a chama descia quando aquietava e quando voltava a falar, subia novamente. E ela fala que ela também perguntou, porque ela não estava acreditando, ela perguntou se os mentores estavam respondendo a ela. E a vela subia conforme cada vez que ela perguntava. E isso ela aquietou bastante o coração dela nesse dia. Ela sabia que o filho dela estava sendo confortado. A segunda mensagem, que eu acho muito interessante, ele fala assim, olha, querido pai e mãe, estou presente retornando a mim próprio a fim de ser o filho ativo e útil. Neste momento ele fala que lhe possa prestar o auxílio possível. Ele está trabalhando.
assim como a gente assistiu no Filho Nosso Lar, ele já está feliz por estar trabalhando. E ele fala assim: agradeço ao meu pai o trabalho imenso que desenvolve no sentido de assimilar as realidades da minha sobrevivência e as razões de nosso encontro e de nossa separação transitória. A sua existência, pai, é preciosa demais, não só para a mãezinha, mas também para os seus filhos e muitos companheiros do seu trabalho. Precisamos sabê-lo fortalecido em si mesmo. Eu tenho pedido aos nossos benfeitores daqui que nos auxiliem a tê-lo bem disposto e invariavelmente animado para as lutas que precisamos sustentar, em auxílio a todos aqueles que se agregam a nós, e conto com esse amparo a fim de que permanecemos tranquilos. Desculpa. Preciso de um house. Aí, gente, a terceira mensagem que foi bem curtinha. Ele fala assim: querido pai, querida mãe, estou muito feliz porque hoje estou te partilhando o benemérito trabalho na proteção aos companheiros em provações mais difíceis que as nossas. Você já está trabalhando. Querido pai Hélio, já fui esclarecido sobre a desencarnação que atravessei com as bênçãos da eterna providência. E oportunamente falarei ao seu querido coração sobre isso. Isso foi um pouquinho antes do Natal de 81. E ele fala assim: querido pai e mãe, trago-lhe as flores da gratidão e do amor constante do filho que lhes oferece a própria vida em sinal de afeto e reconhecimento. Depois ele fala: esclarecer, o que eu necessitava nessa carta, pai, é esclarecer que não precisamos manter qualquer preocupação sobre a minha volta ao plano espiritual. Depois de alguns meses em que o meu envoltório espiritual foi convenientemente tratado, pude memorizar a projeção causada pela qual retornei da Terra à vida verdadeira. Então, gente, o Chaminho, ele era um comandante japonês rigoroso em Kyoto, que era a capital do Japão na época. E o pai Hélio era seu auxiliar fiel e amigo. Um desfalque de proporções enormes apareceu nos negócios do comandante Chaminho, que abrangia filiais em várias cidades do Japão. Desinformado de quantos agiam tentando a separação dos amigos, o Chaminho, infelizmente, que era o comandante, acreditou na calúnia que foi caprichosamente tramada, que seu devotado auxiliar, o pai Hélio, era o responsável. E determina, gente, a morte do seu amigo através de um negócio que chama harakiri no Japão, que é um ato de suicídio pela espada. Então, de nada valem os protestos e justificações. A sentença é executada. E ele fala aqui, olha, eu honrei a disciplina cultuada por nossos antepassados, mas não honrei a minha própria consciência. Abatido com a dor do companheiro que eu poderia ter socorrido e liberado do tamanho rigor, pouco tempo me separou da morte física e abordei o mundo maior, naturalmente recebido com o respeito e o acolhimento do nosso grupo, mas carregando a ferida do remorso no meu coração. E o Chaminho continua: agora eu sou feliz. O feliz Chaminho que recuperou o senso do amor aos amigos e do respeito aos adversários, sem pensamentos de pesar a me vergarem a cabeça. Espero que os meus pais muito amados compreendam e me abençoem. E ele fala assim: trabalhemos
no auxílio aos outros, porque é nesse câmbio de solidariedade que atingiremos a alegria da paz maior. Eu vou repetir. Trabalharemos no auxílio aos outros, porque é nesse câmbio de solidariedade que atingiremos a alegria da paz maior. Gente, não precisam mais gastar com tarô, não precisam mais gastar com cartomante, está aqui. Recebam com este comunicado muitos beijos do Filho que os adora. E a última mensagem, ele fala assim, que eu acho muito legal também. Ele fala assim: querido pai e mãe, estamos aqui mais juntos e compreensivelmente mais ajustados uns com os outros, pela redescoberta de mim mesmo. Nós temos o processo de autoconhecimento e também quem passa do outro lado para o plano maior também tem um estágio de autoconhecimento. E ele fala: nesses últimos meses, tenho adquirido crescimento mais amplo. Não digo isso com referência a tamanho, mas sim com relação ao domínio de minhas lembranças da vida anterior, das quais estivemos unidos. E agora, com meus avós, a gente compartilha de estudos, lições e trabalho. Ele fala aqui. Ele fala no final: envergonhado fui socorrido por... Ele tinha passado para o plano maior ao me desvencilhar do corpo vencido por pesados desgostos. Eu que nunca havia chorado na existência de que provinha, aprendi a derramar aquele pranto de remorso que se assemelha à gota de vida a nos desfazerem a própria alma. Pedi-lhe perdão pela minha atitude agressiva e imperdoável nos céus de Kyoto, mas implorei aos nossos antepassados que me doassem um dia a mesma sentença ao seu lado, de modo a me sentir exonerado do arrependimento que me feria todas as fibras do espírito. A gente já aprendeu que no espiritismo a gente não pode estar generalizando. Lógico que tudo não vai ser essa coisa, mas só para a gente sentir, sair um pouquinho dessa história e ver que existe um motivo para as coisas, né? Para as nossas dificuldades, existe um plano para o bem. E o seu amor de amigo, ele fala para o pai, o seu amor de amigo recolheu-me com carinho as manifestações de sofrimento e passamos a trabalhar de forma inversa. Agora, papai, os horizontes se me abriram e estamos entrosados um com o outro na mesma continuidade do trabalho que retomamos sob os céus do Brasil. Porque nesse meio tempo, nesses anos, a família acabou ficando amigo do Chico Xavier e eles conversavam muito, até que um dia o Chico Xavier disse para o pai que ele estava na hora de abrir um centro espírita em São Paulo. O Hélio olhou para a cara do Chico e falou: como assim, Chico? Como é que abre um centro espírita? E o Chico Xavier, com muito bom humor, e o Hélio conta para a gente, e ele falou assim: olha, o Chico Xavier colocou a mão na cabeça, como se ele fosse dar uma resposta muito elaborada do plano maior. E ele falou: seu Hélio, eu vou te falar como abre um centro espírita. Ele é assim, ó, papapum, tá aberto. E eles deram risada, e ele deu risada, ele falou: é assim, você abre um centro assim. E ele vai a chamar Centro Lar Espírita Servas de Maria. Existe hoje um trabalho em São Paulo enorme, e eles trabalham com um grupo de criança, um amparo aos menores e também para toda a comunidade. E na verdade, o Tchaminho acabou virando um dos mentores da casa, obviamente. Então é por isso que hoje ele fala o Tchaminho, escrevendo sobre o aspecto do Tchaminho que se reconscientizou na espiritualidade. O amor cobre os erros humanos, o amor cobre os erros humanos. Se a gente já fez muita besteira, o amor cobre os erros humanos. E a prova disso é que me encontro aqui agradecendo o ensejo que me foi concedido para esta confissão clara
disserta. Então, gente, nós temos 5 minutos, eu queria dar só uma conclusão. E se vocês conseguirem, esse livrinho, ele está disponível em PDF, depois eu coloco no grupo. E é, assim, um livro que praticamente eu acho que salvou a minha vida, me deu muita consciência de tudo que aconteceu na minha vida, e hoje dou graças a Deus por todos por tudo, pelos momentos mais difíceis e os problemas e os momentos de amor. Então, a conclusão que eu acho é assim, ó, Deus não nos pune. Deus não nos pune. As leis de amor de Deus se exercem dentro de nós. Tia Minha decidiu fazer tudo isso por ele, a consciência dele. Deus não chegou e colocou a mão na cara dele e falou, você vai fazer isso. Que nos situa ante a vida, definindo a melhor condição de paz e harmonia para o nosso espírito. As adversidades, os desafios são etapas transitórias em nossa vida. Como diz o Chico Xavier, tudo passa. Os momentos bons e os momentos ruins. Mas sempre iluminados pela bondade do Criador que nos fortalece ante as provas. Então, gente, vamos de novo viver as duas certezas que o Tia Minho menciona nessa confissão. A certeza do amor e a certeza da vida que nunca desaparece, sobrevive. E trabalharemos no auxílio aos outros, porque é nesse câmbio de solidariedade que atingiremos a alegria da paz maior. Depois eu vou distribuir camisetas da gente falar isso, porque eu acho que essa eu vou ter que fazer uma placa de cerâmica e colocar na porta da minha casa. E, gente, rezem, conversem com seus mentores, com seus entes e amigos queridos, já desencarnados, e com Deus. Não é maravilhoso saber que nunca estamos sozinhos e que somos amados por tanta gente no plano maior? Muito obrigada. Agora vamos então, fechando os olhos, agradecendo pela espiritualidade amiga, pelo Tia Minho, que eu tenho certeza que está aqui com a gente, pelo Chico Xavier, pelo Bezerra de Menezes, aproveitando essa energia de amor e luz para abençoar cada pessoa da sua família, da sua casa aqui no Brasil, que Deus espalhe a vibração da saúde, da alegria, do bem-estar, da felicidade e alegria de viver. Que a gente nunca desista e que a gente consiga ser o observador da nossa vida, apreciando assim os momentos de alegria e prestando atenção aos nossos desafios para que possamos, com os nossos mentores, com Deus, aumentar a nossa vibração para que consigamos passar o que tivermos que passar. E assim, que não consigamos desperdiçar nessa vida as oportunidades de desenvolvimento para o nosso progresso moral de puro amor. Que assim seja.